Eu sou Rosa Teresa Valverde Sartori e faço parte da história da Água Doce. Um povo sem cultura é um povo sem história. A cultura é o maior patrimônio de uma sociedade. Valorizar as pessoas em vida que fizeram a história de Água Doce. Apresentamos em capítulos a série documental Eu Faço Parte da História dos 65 anos de Água Doce. Olá, amigos do portal Minha Água Doce. Continuamos contando a história dos 65 anos de Água Doce com quem ajudou a construí-la. Rosa Valverde Sartori. Ela que foi professora aqui no município por muitos e muitos anos. Aliás, uma das primeiras professoras normalistas. Seja bem-vinda ao portal Minha Água Doce, Rosa. Obrigada. Apoio Cultural Sinceadre, Bailão Eventos, Fab Lanches, Rec Car, Mepita Mecânica Pesada, JJ Móveis e Antenas, Supermercado Super Mais, Funerária São João Batista de Água Doce, JR Energia Solar, Frigorífico Dri, Cime Seguros, Pit Stop Pizzas e Hamburgueria, Fantin Massas, Nova Cor Tintas, Carvão Limoeiro, Loja Zancan, Central Zanata e JS Instalação Elétrica e Rebobinagem de Motores. Começa com... terminei o normal e meu pai era sócio de uma firma em Joaçaba e queria que eu trabalhasse na firma dele. E eu fui para o escritório da firma Romano Massinha. A maioria dos colonos de Água Doce conhecia essa firma porque vendia trigo para o moinho e vendia madeira para a fábrica. E eu fiquei no mesmo escritório, mas não gostei, porque eu tinha feito normal e queria ser professora. Disse para o meu pai, não quero mais trabalhar no escritório da firma, mas quero ser professora. Fui, então, na casa da inspetora, naquele tempo chamava-se inspetora, a que era responsável pelas escolas. E pedi para ela que eu queria lecionar. E ela já estava com a intenção mesmo de me mandar para Água Doce. Tinha vaga em Joaçaba, mas ela disse que não tinha. Mas queria me mandar para um lugar que eu ia gostar muito. Água Doce. Ela tinha a verdadeira paixão por essa cidade. O nome dela era Zelândia Anzanello. Os bem antigos como eu devem lembrar dela. Zelândia Anzanello. E eu cheguei aqui em Água Doce no dia 20 de fevereiro de 1965. Meu Deus, você não sabe a forma de como a gente chegava de Joaçaba a Água Doce. Era um ônibus dirigido pelo seu Luiz Verona. Só os antigos lembram dele. E a parada dele aqui na Água Doce era na antiga celaria do seu Laurindo Pelicioli. Também, só os antigos lembram. Onde que pai era? da Nair Pelicioli. Da Nívia, da Neiva. Onde que era? Onde que estava instalada mais ou menos hoje? Onde que é a parte mais antiga da loja Sartori. Ali era a celaria do seu Laurindo. Uhum. E era também, como que a gente diria, a rodoviária de Água Doce. Era onde que parava o ônibus. Os ônibus daquele tempo eram aqueles que tinham uma escadinha por fora e as bagagens eram colocadas em cima dos ônibus. Quase relíquia, né? Ele fazia o trajeto de Joaçaba a Porto União e tinha parada na Água Doce. E daí eu desci do ônibus e o colégio das irmãs, agora eu não lembro bem qual era a cor, se era azul ou era verde, mas os mais antigos eu lembro. Era do lado da igreja, onde que agora tem o pavilhão, um pouco mais para baixo. Era de madeira, tinha uma escadaria. E cheguei ali no dia 20 de fevereiro de 1965, me apresentei para as irmãs.
Na verdade, as primeiras irmãs que eu conheci foi a irmã Hermínia e a irmã Elza. A irmã Elza ainda é viva, né? A irmã Elza veio antes que a irmã Rosa e antes do que eu. E depois que me apresentei, já me deram uma sala de aula. Eu era professora de segunda série na época. Mas eu lembro assim com uma saudade daquele tempo, meu Deus. Onde que era a escola naquela época? Era de madeira, tinha uma escadaria, tudo muito simples, porque era das irmãs ali. Era aí a escola aí ao redor da igreja mesmo? É, do lado da igreja. Uhum. Mas os mais antigos lembram isso, porque depois, em 67, já foi inaugurada a escola lá na Avenida 15 de Novembro. Não, como é que é o nome? Lá onde é o Rutler Barbichão hoje? É onde é o Rutler Barbichão. Mas era Rutler Barbichão já naquela época. Meu Deus, eu sei que em 65 eu lecionei ali, e em 66 voltei para Joaçaba, porque uma amiga minha pediu para eu lecionar num jardim de infância que ela estava pelo Rotary, não, Lions Club. E daí eu fiquei em 66 lá. Depois voltei em 67 para Água Doce. Fiquei aqui também. E morei, sabe onde? Na casa do seu Oliveirinho e da dona Anitta Siqueira. Uhum. Essa casa ainda existe. Até eu acho que deveriam ser. Onde que é? 2 casas que eu acho que deveriam ser tombadas aqui. Era a casa do Márcio, aonde eu fiquei quando eu cheguei na casa da dona Alzira, do seu Persílio Verônica, que ele era tipo um fiscal da fazenda. E o coletor, naquele tempo chamavam de coletor. E depois eu fui parar na casa da dona Anitta e do seu Oliveirinho. E a Terezinha também, a filha deles, que agora mora lá, né? Eles faleceram, os dois. E ela foi a professora junto comigo aquele ano. E naquele ano, em agosto, deu a maior nevasca do mundo. Eu sei que eu ia aos trambolhões, como eu diz assim, porque não sabia onde que pisava, que a neve era acima do joelho. Meu Deus, mas era uma coisa assim incrível. Até eu digo que eu acho que só mesmo indo para um lugar assim como Pucón, lá no sul do Chile, que tem aquela neve, quando dá assim, o pessoal é uma estação de esqui, pode entender. Mas foi incrível. E eu subi aqui na praça. Na praça não tinha nada, só neve. E quando eu cheguei... Mas não tinha praça ainda? Nada, a praça tinha. A praça era um quadrado de grama. Não tinha nada. Só andava de cavalo aí na época? Escute, só tinha... Eu não sei como é que eles chamavam naquela época. Era assim, tipo de uma trava, aquele trava de futebol mais baixinha, para amarrar os cavalos. Porque o pessoal vinha do interior para ir para missa. A igreja ainda já era como hoje. Não modificaram nada, perfeitinha. E ali o pessoal amarrava os cavalos e às vezes jogavam bola, mas não tinha nada. Daí eu vim aqui para a praça e estava aqui na frente da antiga loja do Sartor, porque não tinha ainda esse prédio aqui. Era de madeira e do lado da loja do seu Antônio tinha então a selaria do seu, que era onde que a gente descia para, que seria, vamos dizer, rodoviária. E quando eu estava cheio de gente ali, e quando eu cheguei ali na frente, o primo do Valdemir, o Tacílio, que é parente também, então, estavam se atirando aquelas bolas de neve. E quando o Tacílio foi atirar uma bola de neve no Valdemir, o Valdemir se abaixou e a bola pegou, me deixei. Aí fui pro chão. Aí o cavalheiro se assustou, levantou a demoiselle do chão e perguntou se tinha machucado alguma coisa. Assim, não. Aí me ajudou a tirar a neve, porque veio toda coberta de neve. Mas na neve você nem se machuca. Daí, foi aí que
Foi aí que tu conheceu o Valdemir, então, seu... Bom, eu achei ele aquela coisa assim, não sei como é que era, que as pessoas quando se encontram com alguém que... E depois ele me convidou para vir tomar uma sopa da Inholim, ali ao meio-dia, que a dona Miralda fazia uma sopa muito gostosa. E daí, aí foi. Conversamos depois, eu não depois mais tempo namorar, e depois foi. E voltei para Joaçaba, daí fiquei um ano em Joaçaba, um ano aqui, um ano em Joaçaba, voltava aqui. Depois casamos. Fazem 52 anos que estamos casados. 52 anos de, pelo menos, mais de 52 anos de história da Água Doce a senhora tem. Claro, os 52 de casado, então, mais são 57 anos de Água Doce. Neste conto de fadas narrado por Rosinha, Rosinha conheceu o Valdemir Sartori e teve 2 filhos. São mais de 50 anos juntos. Em 1957 deu também uma nevasca em Água Doce, mas a maior nevasca da história foi em 1965, citada pela Rosinha Sartori. Esse era o Colégio das Irmãs, onde aconteciam as aulas, e a inauguração do Rutele Barbechon. Essa é a vista antiga da Praça João Macanhã, logo no início. Essas imagens são históricas e constam no livro de Walter Cavalete, ao qual indicamos e agradecemos pelo material. Pode ser. Quanto tempo em sala de aula, Rosinha? 52. 52 anos? E depois de 28 anos, eu ainda lecionei assim, a CT, como eles dizem, né? A carreira temporária, que eu tinha que fazer os concursos. E continuei lecionando ainda mais 22 anos. Depois, o Valdemir resolveu informatizar a loja e o Vanderlei disse assim, mãe, vai lá para a loja, papai. Mas eu me arrependi, porque o que eu queria era lecionar. Como que era Água Doce? Eu tenho umas fotos ali antigas, onde a prefeitura era o Moinho dos Mendes, sabe? Na esquina morava o seu Raimundo Sari, tio do Mirinho, sabe? Irmão da... Como é que era o nome do pai do Mirinho? É sério que era o Sari que tinha essa serraria. Depois vinha a casa do pai do Gustavo Cavalete. Ele foi meu aluno na 2ª série, o Gustavo. Chamava ele de Tavinho. E depois vinha a casa da dona Matilde, que tinha o correio. Aí vinha a casa do seu Nilson Ferretti, que é onde a Mirinha tem a farmácia hoje. E depois a casa da dona Irma, que continua igualzinha a 1965. E aqui ao redor da praça, antigamente, onde foi o primeiro posto de Água Doce? Tinha um posto de combustível? Um postinho? Aí no seu Faquim, do lado do seu... Ali, peraí, aonde que é o Bradesco agora, ao lado, que é o Banco do Brasil, tinha ali um posto de gasolina. E depois que vinha a casa do seu Nilson, bem antigamente, de 1965, onde o Valdir Sartori mora agora, que é os Correios, ali era a casa do seu Nilson. E onde é a prefeitura hoje era o Moinho dos Mendes. O que permaneceu ainda como era naquele tempo é a casa do Márcio, e eu acho que devia até tombar essa casa, porque ela está igualzinha daquele tempo. Era a casa do seu Persílio Verona, que era o coletor da cidade. O centro da cidade era aqui onde é a praça, então? Mas não tinha nada na praça. Era só grama. Até, sabe como o pessoal dizia? Potreiro. Dizer potreiro. E assim, a casa e ali tinha um moinho, e a casa da Neidinha, que agora é o filho dela que mora ali. Como é que é o nome dele? Eu não sei. Sei que é o neto do seu Jesuíno Mendes. Quem que era o padre na época, lembra? O padre na época era...
Frei Silvano. Você sabe por que Água Doce tudo tem o nome Frei Silvano? Por quê? Porque esse Frei Silvano veio da Alemanha, ele veio da Alemanha para o Brasil. E ele ganhou uma herança muito grande e sei que ele construiu o pavilhão, aumentou o hospital, ajeitou a igreja. O Frei Silvano fez muita coisa com aquele dinheiro que ele recebeu. Vamos entrar no túnel do tempo. Há exatamente 50 anos, a foto de Frei Silvano, que completa 50 anos do seu falecimento nesta quarta-feira, dia 13 de julho de 2022. É possível ver nessa foto o fiel cão Bugre e também Alessandra Canseco. Essa foto é do ano de 1970. Infelizmente, 2 anos após este registro, o fiel e companheiro amigo de Frei Silvano Schroeder, Bugre, acabou ficando órfão de seu melhor amigo, assim como toda a comunidade católica de Água Doce. Tanto é que ele está enterrado aqui em Água Doce. Bom, e merece todo. Eu sei que ele fez muito, ele usou o dinheiro da herança dele aqui na cidade. Ele era uma pessoa muito assim, como é que eu digo assim? Ele queria o bem de Água Doce, tanto que ele deixou o dinheiro da herança dele, que ele construiu uma porção de coisas aqui. E ele merece mesmo. Lá onde é a Avenida Independência hoje, tinha alguma coisa? Tinha só, sabe, a ligação entre Joaçaba e Porto União. Na época tinha uma linha de ônibus que não era da Reunidas, meu Deus, tua mãe sabia, mas os mais antigos, sabe, não sei como é que era o nome da linha, que fazia Joaçaba Porto União, e tinha parada aqui, sabe. A maioria do pessoal daqui ia fazer compra lá em Porto União, não ia para Joaçaba. E era assim, quando eu vim, não tinha assim, né, uma coisa, só tinha aquele, como é que eu posso dizer, nem calçamento, não era calçamento, era brita, aquilo que eles colocavam e passava ia até por União, passava por Palmas e ia até por, não sei se passava por E Palmas. o centro da cidade mesmo, ele ficou aqui mesmo, o centrão, com bancos e tal, até mais ou menos em que década, mais ou menos assim, até a década de 80, 90, que hoje o centro virou um centrão mais lá na Avenida Independência. Isso aí, nos últimos 15 anos, mais ou menos. Como é que você lembra que já era ali quando você era criança? Já era ali? Não, né? Foi crescendo, e aqui tinha movimento, mais movimento, hoje ficou um pouquinho mais parado, né? Na época a senhora pegou bem a época das serrarias, tinha muita serraria aqui. Você sabe que, pelo que eu soube, Água Doce já teve 17 mil habitantes. E o Chiquinho... Hoje tem 6.508. Ele disse, mãe, você viu que diminuiu a população da Água Doce? Eu disse, claro, filho. Todo mundo vai embora quando resolve fazer uma faculdade, ou vai para Joaçaba, ou vai para Curitiba, ou vai para Florianópolis. E vocês foram para Florianópolis e de lá criaram asa. Ele foi para o Rio, a Valéria ficou em Florianópolis. Porque não tinha aqui... Ela só veio à faculdade aqui em 80, na época de 80. Então você vê. Em Joaçaba, ali? Mas não faz muito. Lá na Pai, tu também teve uma participação lá? Mas é que eu primeiro queria ir a Pai em Joaçaba. Depois, quando eu vim para cá, eu tinha assim, vocês já sabiam do meu conhecimento na área,
Aí, sempre que tinha aluno com problema, eles mandavam para mim. Eu era professora de primeira e segunda série, depois fiquei de primeira e quarta série. Eles colocavam para mim. E tudo assim, os alunos que não aprendiam, eles diziam, então volta a ficar na primeira série, porque não podia reprovar. Aí eu pensei assim, não, mas não dá, tem que fazer alguma coisa. Daí, junto com a Marie Luquez Vivan, eu achei que foi a pessoa mais bem indicada para PAI, porque eu criei a PAI, mas nunca fui professora. Depois de aposentada pelo Estado, que eu fui lecionar lá na PAI. Mas a Yane Maria, assim, foi uma das pessoas que levou para frente isso, sabe? E olha, você veja que realidade que é isso aí. Até, e mais uma coisa que eu lembro, eu criei também em Joaçaba um jardim de infância junto com essa minha amiga em 1966. Uhum. Daí quando eu vim para cá, eu tinha as crianças pequenas, a mulher do gerente do BESC, que agora é Banco do Brasil, ela era de Joaçaba também, e ela disse assim, Rosa, mas nós não temos nenhum jardim de infância para os nossos filhos. Parou. Mas Antônio e Iuá, que era o nome da filha dela. Daí eu disse, então vamos criar. Resolvemos se meter e criamos. Porque aqui o povo da Água Doce não tem de igual. Ele encampa qualquer ideia que você dê, eles acham que vale a pena, pode ter certeza. Vai para frente. E sei que, nossa, juntamos todo mundo, até quem não tinha criança pequena ajudou. Foi uma beleza. Fizemos o primeiro baile do shopping, lá embaixo do pavilhão daquele pavilhão lá. Foi lá sim. Centro comunitário da escola lá? Mas arrecadamos dinheiro, compramos o terreno, que hoje onde funciona ali, fomos nós que compramos aquele terreno. Qual deles? Dos irmãos, da igreja. Compramos o terreno. Onde é a creche hoje? Essa foto é da inauguração do terreno. Temos aqui um registro aqui histórico, né? 10 de julho de 1987. Antônio José Bissani era presidente da Lions Club de Água Doce. Não, da Câmara de Vereadores. E o Walter Cavalete era o prefeito. No livro do Walter, ele comenta que até tanto da PAI como a coisa, uma ideia, novamente, assim, ideia da professora Rosa. O esposo de Rosinha, Valdenice Artori, também será um dos episódios da série. Este foi apenas o 8º episódio da nossa série documental. Conhece alguém que fez parte da história e ainda está vivo? Recomende ao Minha Água Doce. Portal Minha Água Doce, 8 anos contando a história de Água Doce